E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Entendes Tu Que Lê. E antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo para você estar se inscrevendo no nosso canal. Como você faz isso? É simples, basta você clicar no botãozinho vermelho que está escrito Inscreva-se e pronto, você estará inscrito aqui no nosso canal e receberá notificações dos próximos lançando aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Blasfêmia contra o Espírito Santo. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é blasfêmia. A palavrinha blasfêmia, traduzida do grego, é mais ou menos no sentido de falar mal ou falar contra. Então, blasfemar contra o Espírito Santo significa falar mal ou falar contra o Espírito Santo. Nós vamos ver esse assunto um pouco melhor detalhado aqui no Novo Testamento, onde Jesus, ali em Mateus 12, nós vemos que Jesus está fazendo uma cura e ao fazer essa cura, os fariseus, olhando a cura, ouvindo falar sobre essa cura, murmuravam contra Jesus e dizia que Jesus fazia aquelas curas ou curou através de um demônio chamado Beelzebu, o príncipe dos maiorais ali dos demônios. Então nós vemos que o falar contra é blasfêmia nesse sentido, e isso é blasfêmia. Então nós vemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso, é atribuir uma obra do Espírito Santo a um demônio. E isso aconteceu ali no Novo Testamento. Mateus, versículo 12, 31 e 32. Olha o que diz sobre o blasfemar sobre o Espírito Santo. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então nós vemos Jesus aqui falando essas palavras. Que o Espírito Santo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que fala mal do Espírito Santo, aquele que fala contra o Espírito Santo, não será perdoado esse pecado. Então nós vamos ler os versículos anteriores para nós termos uma ideia do como isso aconteceu, como esses fariseus falaram mal. Em Mateus 22 ao 24, olha o que diz. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então nós vemos aqui que aqui é a blasfêmia. A blasfêmia é caracterizada porque os fariseus não queriam reconhecer Jesus como filho de Davi. Eles não queriam reconhecer Jesus como Cristo. Eles não queriam reconhecer a autoridade de Jesus. E eles não estavam reconhecendo que o que Jesus fazia era através do Espírito Santo. Então eles falaram mal, eles falavam contra o Espírito Santo. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então lá no versículo 31 e 32 nós vemos isso. Que o fato deles não falarem apenas contra Jesus, isso lhes seria perdoado. Mas conforme eles falaram que aquilo que Jesus estava fazendo era através de um Espírito e não através do Espírito Santo, mas era um demônio, então isso ficou caracterizado como blasfemar contra o Espírito Santo. Talvez a pergunta de você seja, será que nos dias de hoje eu blasfemo? Provavelmente nesse sentido que os fariseus cometeram contra Jesus? Não, nós não blasfemamos. Por quê? Porque não tem como atribuir mais as obras que Jesus faz como ele fez no início. Por quê? Porque ali, quando Jesus estava fazendo as obras, era para trazer o reino de Deus, era para anunciar a entrada do reino de Deus. Então, fica aí o que é blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. É nesse sentido, de falar que Jesus fazia curas através de um demônio. Então, quando nós olhamos aqui, a própria palavra de Deus, ela nos traz essa afirmação que é falar contra o Espírito Santo. Porque nós lendo o versículo 32 fica bem claro isso. Olha o que diz lá. Vamos relembrar isso. Olha. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo, nem no porvir. Aqui
fica bem claro e bem explícito isso, que é falar contra o Espírito Santo. Então, dessa maneira, nós não conseguimos mais pecar, como os fariseus pecaram, blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo porque eles falaram contra, eles disseram que Jesus fazia curas através de Beelzebul, um príncipe maioral dos demônios. Então aqui Jesus nos fala que esse é o pecado sem perdão. Nós vemos também e observamos no versículo que também, então nós aprendemos no vídeo de hoje que blasfêmia é falar contra ou mal contra o Espírito Santo de Deus. E é isso que os fariseus fizeram. Então, se você gostou dessa simples explicação, porém prática e objetiva, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. O Entende Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.